Olá, o meu nome é Inês Black, sou a fundadora da Verishaga, uma marca de cogumelos funcionais, e eu estou aqui para vos falar deste maravilhoso reino que são os fungos e o bem que fazem à nossa saúde. Eu sempre trabalhei no mundo corporativo, fiz uma carreira em marketing e vendas em multinacionais, tive bastantes anos incorporada numa grande farmacêutica e sempre fui uma pessoa muito curiosa e sempre fui uma pessoa que quis desafiar um bocadinho o status quo, mesmo nos trabalhos e nas estruturas tão definidas, tão fixas onde tive. Trabalhei muitas horas sempre, eu acho que cheguei a ser workaholic e não digo isto com orgulho de todo, porque obviamente acaba por ser uma codependência que temos com o trabalho ou para nos validar ou quase sem termos um sentido próprio de equilíbrio, e depois tem consequências ao nível da saúde, tem consequências familiares, não é? E foi o facto de eu ter ficado, sinceramente, com alguma desesperação, a sentir que não me identificava com a minha vida, que não me identificava com as minhas escolhas, que não me identificava comigo própria. Não me reconhecia, não gostava de mim. Eu perdi um bocado o controle sobre as minhas emoções, eu fiquei extremamente ansiosa, continuei operacional e funcional e a projetar questões, portanto tinha capacidade de ação, mas realmente uma tristeza muito grande e um desamparo. E pensei, bolas, foi mais ou menos aos 38 anos, 37, supostamente estou no auge da minha vida, não é? Tenho tudo a meu favor, porque é que eu me sinto esta fraude, porque é que eu me sinto assim tão mal? E esse despertar e esse trabalho de desenvolvimento pessoal, obviamente abriu caminho para eu iniciar meditação, para eu procurar algumas terapias, para eu alterar hábitos, e percebi que tinha que ir a fundo, não podia descurar e a partir daí aceitar que então, ok, eu não vou fazer tudo bem, eu tenho estas questões a resolver e por isso é que eu digo com a Verishaga Heal from the Core, inclusive em cada frasquinho há um QR Code onde há uma meditação. Temos que parar, às vezes, temos que olhar para dentro, em vez de estarmos sempre a ir buscar respostas nos outros, respostas cá fora. E depois, há cerca de 3 anos atrás, eu sentia que o meu corpo não estava a acompanhar o meu despertar mental, emocional, espiritual. Sentia que continuava com muitos bloqueios físicos, sintomas que eu dizia, isto não é muito normal, não é? Portanto, os intestinos sempre muito irritáveis, a pele super reativa, ficava doente com bastante frequência. E ao falar com um amigo meu que vive em Portugal, mas é estrangeiro, e toma cogumelos funcionais há bastante tempo, ele disse-me, eu acho que tu tens mesmo de começar a fazer uma terapêutica com cogumelos funcionais, acho que vais gostar imenso, e apresentou-me o chaga. E eu comecei a tomar chaga. Eu não comecei a tomar o chaga em tintura, comecei a tomar em pó, mas comecei logo a sentir mudanças no meu corpo. Comecei a entender que isto realmente não é igual a outro tipo de comida, nutriente, suplemento que possamos tomar. Eles têm uma proliferação e uma simbiose com o nosso organismo completamente diferente, e depois comecei a estudar e comecei a tomar outros cogumelos, comecei a perceber que eles também têm um efeito sinérgico entre eles e que ajudavam à estabilidade da minha fisiologia interna e, portanto, eu senti um chamamento muito forte para largar tudo e para arriscar, para procurar e conectar-me com os meus produtores de cogumelos funcionais que pude encontrar, de estudar, e então este tem sido o meu percurso e estou agora a iniciar esta nova etapa, super contente, super apaixonada. Os fungos e os cogumelos, não é, têm um misticismo enorme porque, por um lado, eles operam de uma maneira completamente diferente do que nós conhecemos, por exemplo, ou do reino animal ou da fauna, flora. São decompositores, precisam de absorver nutrientes para iniciarem este processo de decomposição, não é? E, portanto, eles utilizam enzimas e utilizam uma série de outros fatores para depois conseguirem, então, transformar carbono em dióxido de carbono e emitir também para a terra uma série de nutrientes essenciais para depois as plantas crescerem. Mas o mais interessante, há aqui uma analogia engraçada com o ser humano, não é? Nós também fazemos o mesmo. Nós precisamos de nutrientes
para gerar energia, para podermos libertar dióxido de carbono. As plantas funcionam por fotossíntese. Os cogumelos têm este papel de suporte da terra, não é? É muito conhecido que se não existissem, provavelmente nós também não tínhamos a capacidade de ter as plantas que temos e toda esta fauna que é essencial para a vida e para a sobrevivência do ser humano, porque eles crescem através do micélio que está por baixo da terra. Nós o que vemos é o que nós chamamos em inglês o fruiting body, não é? Que sai para a superfície da terra. O micélio é realmente por onde são transportados não só todos estes nutrientes, como também uma herança genética, que é isto que é fascinante nos cogumelos, que pelo facto do micélio ter milhões de anos e estar interconectado, há uma energia que é transportada, uma energia física, e traz uma certa inteligência. Há experiências feitas em todo o mundo brutais, desde, por exemplo, de compor plástico com cogumelos, reduzir a poluição, fazer roupa, fazer materiais. Depois tem uma quantidade de biocomponentes ativos, que são os polissacarídeos, nomeadamente beta-glucanos, que são poderosíssimos para a saúde humana. Eles atuam dentro de si próprios da mesma maneira, de certa forma, que nós humanos atuamos. Dizem até algumas investigações que estão a ser agora publicadas que a nível genético os cogumelos têm entre 50% a 60% do ADN idêntico ao ser humano. A maneira como eles combatem micróbios, patogénios, é igual a como nós o fazemos também. E por isso é que ao ingerirmos cogumelos, e nomeadamente cogumelos medicinais, que são os que têm estes biocomponentes ativos, mais do que os cogumelos de cozinha, apesar de terem imensos antioxidantes os cogumelos de cozinha, há uma simbiose, há uma maneira idêntica de atuar no que é o nosso sistema imunitário, não é? E por isso é que eu acho que eles têm também esta eficácia tão grande. Isto é super interessante, não é? Como é que este ser vivo que existe consegue atuar. E, por fim, mas que temos sem dúvida que honrar, é a herança milenar que existe na medicina tradicional chinesa do uso destes cogumelos e depois resultados que também agora estão a ser conhecidos finalmente com alguma investigação científica de quanto os cogumelos funcionais podem ajudar. Podem ajudar não só a estagnar a evolução, por exemplo, da doença de Alzheimer, como a regredir essa degeneração cognitiva, podem ajudar pessoas que sofrem com déficit de atenção, com hiperatividade, podem ajudar pessoas que estão a fazer tratamentos oncológicos, porque os cogumelos também têm uma capacidade de regeneração celular impressionante, porque têm antioxidantes muito específicos. E a melhor notícia, a meu ver, e foi isso que também que me fez de alguma forma adotar, porque eu não sou uma pessoa muito disciplinada, que é o facto de eles terem muito poucos efeitos adversos. Portanto, eles têm um perfil de segurança muito elevado. Existem vários tipos de cogumelos. Eles estão classificados como os cogumelos de culinária ou cogumelos de cozinha, que têm alguns antioxidantes, têm alguns polissacarídeos, mas não têm tantos biocomponentes ativos como têm os cogumelos medicinais. Os cogumelos medicinais ou cogumelos funcionais são o segundo tipo de cogumelos. São considerados também cogumelos adaptogéneos, ou seja, eles têm a capacidade de regular a nossa homeostase. E depois existem os cogumelos psicadélicos, que contêm psilocibina e que, portanto, têm este efeito psicoativo. Dentro do que são cogumelos selvagens, existem alguns cogumelos que são venenosos, mas que são muito idênticos aos cogumelos de cozinha, no sentido em que aquilo que têm é um composto que tem bastante toxicidade e que não convém ingeri-los por essa razão. O que ter atenção para comprar um bom suplemento de cogumelos funcionais? A origem dos cogumelos, idealmente dentro da Europa, Estados Unidos, Canadá, os cogumelos absorvem tudo, não é? Portanto, eles absorvem o que está no ar, eles absorvem o que está no solo, e se a origem dos cogumelos onde eles são cultivados for relativamente contaminada, os cogumelos vão ter algum nível de toxicidade. E não é que nos vão fazer muito mal, mas não serão tão bons e tão puros quanto se a origem dos cogumelos for controlada, for num ambiente realmente puro
Isso e o substrato até onde a espécie é cultivada for um substrato rico e adequado àquela espécie. A percentagem de polissacarídeos devem ter aproximadamente 30% de polissacarídeos. Ainda há a questão de alguns suplementos serem compensados com grão, porque também oferece beta-glucanos e, portanto, conseguem colocar no rótulo que têm uma maior percentagem de polissacarídeos, mas atenção, porque não são esses beta-glucanos que nós vamos querer no nosso suplemento. É muito importante também saber o método de extração, porque obviamente, dependendo do método de extração, influencia a quantidade de biocomponentes que nós vamos conseguir ter, portanto o espectro todo, dentro deste suplemento. A extração normalmente é dual, portanto com água quente e álcool, mas tem que ser feita nas etapas corretas, com o tempo correto, com a maquinaria correta. E obviamente a certificação de produto orgânico. Os formatos que existem ao nível dos suplementos podem ser extrato puro de cogumelo em pó, que podemos misturar numa sopa, num sumo, tem algum sabor e é simplesmente o único ingrediente é o extrato de cogumelo. Depois temos esse pó que pode ser encapsulado, portanto, e nós podemos tomar em cápsulas. E depois finalmente existe o meu formato preferido, que são as tinturas. E as tinturas, para muitas pessoas, não são tão agradáveis porque a tintura, por excelência, é uma extração dos componentes de plantas ou de outro tipo de alimentos, mas como essa extração parcialmente é feita com álcool, porque é uma maneira, realmente, é a única maneira de se conseguir retirar alguns biocomponentes, ela é conservada, este líquido é conservado, este extrato, em álcool e, portanto, tem uma composição elevada de álcool, que para algumas pessoas é incómodo, mas é importantíssimo dizer que essa percentagem numa dose diária é reduzida, não é suficiente para ser perceptível ou para aumentar ou para se identificar nível de álcool no sangue, e as tinturas colocadas numa bebida quente, por exemplo, o álcool é evaporado. As tinturas também oferecem uma vantagem enorme versus qualquer outro formato, que é elas conseguem conservar os biocomponentes durante muito mais tempo e, portanto, não há essa degradação. A tintura também permite haver muito mais solubilidade dos biocomponentes, portanto conseguimos absorver. A tintura faz com que este suplemento não passe pelo processo digestivo e por isso também vai muito mais rápido para a corrente sanguínea e nós conseguimos sentir o efeito de uma maneira mais potente. Existem algumas espécies de cogumelos medicinais, nomeadamente há 3 que eu considero que são as 3 que têm mais efeito sinérgico entre elas e que nos ajudam a alcançar sistemas muito importantes para o nosso organismo. São elas o Lion's Mane, ou juba de leão, o reishi e o chaga. Mas temos outras como o Turkey's Tail, que é um excelente cogumelo anti-inflamatório, tremela, cordyceps, que é um vasodilatador, muito famoso entre desportistas. Mas falando mais especificamente do Lion's Mane, o Lion's Mane é o cogumelo, eu diria, mais popular nos tempos que correm, porque é um cogumelo de performance cognitiva. E nós estamos numa era um bocadinho obcecados com o biohacking e com melhorar realmente a performance do nosso cérebro e também porque estamos a sofrer um bocadinho de consequências destes tempos loucos e de muitos estímulos e sentimos muita ansiedade, muito nervosismo e, portanto, o Lion's Mane é uma solução excelente para a saúde cognitiva. Ele é conhecido como um nootrópico natural, porque consegue passar a barreira de sangue do cérebro e por isso tem uma ação realmente localizada nas nossas células nervosas cerebrais. Ele estimula uma função que é a função Nerve Growth Factor, que é precisamente o crescimento destas novas células nervosas, é a criação de novos neurónios, isso é possível e o Lion's Mane ajuda. E, portanto, até pessoas mais velhas introduzirem Lion's Mane pode ser muito, muito útil, até para conseguirem controlar um bocadinho a demência, por exemplo. Em crianças, algumas crianças também tomam Lion's Mane, crianças que foram identificadas com o déficit de atenção e hiperatividade. Ele oferece neuroproteção, neuroplasticidade e também acaba por conseguir controlar um bocadinho o nosso estado de ânimo pelo facto de nos conseguir dar esta tranquilidade e foco mental. Portanto, esta plasticidade sináptica realmente ajuda-nos imenso a tomar decisões certas, a analisar a informação de uma maneira muito mais clara. Depois temos o chaga, e o chaga é o meu cogumelo preferido. É o meu cogumelo preferido porque eu acho que é o guerreiro, é o verdadeiro guerreiro. É aquele que dá aqui uma desintoxicação brutal ao nosso corpo. Porque o chaga tem a capacidade de
anular radicais livres, de reduzir o stress oxidativo, de alcalinizar o nosso corpo. Nós estamos com muita acidez devido a fatores externos, devido à alimentação. Depois o chaga tem também outro componente muito interessante, que é o ácido betulínico. Ele cresce na bétula e, portanto, ele absorve da bétula durante o seu ciclo de vida de 5 anos o ácido betulínico, que ajuda a cortar e a regular o açúcar no sangue, porque nós temos excesso de açúcar no sangue muitas vezes. O nosso corpo trabalha imenso e gasta muita energia para controlar estes picos de glicose, e o chaga vem ajudar imenso a equilibrar tanto o açúcar no sangue e a fazer com que nós não tenhamos essa quebra de energia quando temos o pico de glicose após termos comido. Tem ainda melanina, portanto, se nós observarmos, o cogumelo chaga tem uma capa preta, dura, está cheio de melanina e, portanto, ajuda imenso a proteger a pele contra os raios UV. O chaga até é apelidado do rei dos cogumelos, the king of mushrooms, e o cogumelo da longevidade, porque ele, ao permitir este desaceleramento do envelhecimento precoce das nossas células, ele permite-nos também um certo rejuvenescimento. E, finalmente, o reishi, que é o cogumelo da imortalidade, apelidado assim, é o cogumelo mais adaptogénico de todos. O facto de ser adaptogénico é uma característica transversal à maioria dos cogumelos funcionais, mas no caso do reishi, ele consegue perfeitamente ajudar a modular a nossa produção hormonal. Portanto, ele atua no nosso sistema endócrino e ele consegue fazer com que o nosso corpo produza o cortisol necessário e não em excesso ou em déficit. Nós temos, a maioria de nós, muito mais cortisol do que aquilo que precisamos, porque o nosso corpo identifica como certos fatores externos, certos triggers, um alerta para produzirmos cortisol, adrenalina, neuroadrenalina, enfim. E depois este cortisol impede-nos de termos alguma estabilidade na nossa fisiologia interna, nomeadamente dormir, não é? Depois o cortisol anula a melatonina, nós acordamos à meia-noite e não sabemos muito bem porquê. E o reishi então vem dar-nos uma calma, um enraizamento e um equilíbrio destas hormonas e esta modulação do cortisol super beneficioso para conseguirmos estar no dia-a-dia de uma maneira muito mais presente. Ao fim e ao cabo, ao regular todo o nosso organismo, não é? E atuar neste sistema endócrino, no sistema nervoso, conseguimos depois absorver muito melhor os nutrientes, termos mais defesas, e a imunidade acaba por também ser reforçada nesse sentido. Como são adaptogénios, se a minha agulha está para a direita, o cogumelo que eu tomar vai colocá-la para a esquerda. Se a tua agulha está para a esquerda, ele vai colocá-la para a direita. Isto é o fascínio que existe nos adaptogénios. Não são só os cogumelos que são adaptogénios, há ashwagandha, o ginseng, são outros adaptogénios. Portanto, é a maneira como atuam no nosso organismo. A cura desde o núcleo ou a cura desde a função celular é super importante, porque realmente é no core, no núcleo das nossas células, que muitas vezes existe aqui um mau funcionamento e que pode ser influenciado por questões genéticas, questões de hábitos, questões de vírus, infecções, uma série de coisas que provocam esta degeneração da célula, em que a célula não consegue multiplicar-se de uma maneira saudável, não consegue operar a sua função de uma maneira correta. Os cogumelos conseguem precisamente ter este poder regenerativo, conseguem fazer com que as células desacelerem este processo de oxidação. A oxidação no nosso corpo é super essencial. O problema é quando esta oxidação é excessiva e começa o processo de inflamação. Se nós atuarmos no núcleo e se nós conseguirmos fazer com que uma célula se torne mais saudável, digamos assim, nós vamos estar a contribuir para que todo o resultado daquilo que fazemos vai ser mais rápido e vai ser mais eficaz. Porque às vezes há uma inflamação latente, que por mais coisas boas que façamos, o nosso corpo está inflamado, também não consegue agarrar nestas coisas boas para as integrar e, portanto, ficamos ali numa melhoria que tem um limite. E, portanto, os cogumelos são brilhantes nesta questão de renovação celular, nomeadamente as tinturas, porque são tão ricas em polissacarídeos e têm esta concentração alta e o nosso corpo consegue absorvê-las de uma maneira muito rápida, mais rápido vão atuar no núcleo da célula com este propósito. Quem pode tomar cogumelos? Eu, a nível pessoal, digo com alguma segurança, toda a gente. Claro que há exceções e claro que há contraindicações. Quem, por exemplo, é diabético ou está a tomar medicamentos para o controle do açúcar no sangue,
tem que efetivamente ter algum cuidado, porque os cogumelos, ao reduzir, ao já fazer esse trabalho, podem levar à hipoglicemia. Outra contraindicação, por exemplo, é quem toma anticoagulantes. Se toma muitos cogumelos funcionais, nomeadamente o chaga, como ele tem a capacidade de liquidificar o sangue, também poderia dar-se o caso de haver uma hemorragia. Quem tem tendência a ter pedras nos rins, o chaga também é rico em oxalatos e, portanto, também pode desencadear essa patologia. Outra pergunta que me fazem muito também é: os cogumelos funcionais podem ser tomados se eu estou a tomar algum tipo de medicação, como são os antidepressivos, por exemplo, ou medicação para a tireoide? Sim. Não há uma interação com o mecanismo de ação da grande maioria dos antidepressivos ou, inclusive, substitutos hormonais ou reguladores hormonais. O que vai ajudar precisamente é a regular este nosso sistema endócrino. E no caso de antidepressivos, eu até recomendo mesmo tomarem o Lion's Mane. Há uma certa toxicidade neurológica derivada da toma dos antidepressivos e o Lion's Mane vem ajudar, digamos, a limpar essa toxicidade. Grávidas é sempre um público muito sensível e, não havendo estudos em grávidas, não se pode oficialmente recomendar a toma de qualquer suplemento em grávidas ou a quem esteja a amamentar. Existe, no entanto, no Japão, a cultura das mulheres grávidas e a amamentar tomarem reishi. E considera-se que é muito positivo, por exemplo, durante a gravidez, de se tomar este poderoso adaptogénio, porque há uma alteração hormonal gigante e o reishi vem ajudar a suavizar todas essas mudanças e a fazer com que o nosso corpo consiga integrar melhor. Aquilo que eu realmente diria para grávidas talvez não tomarem, porque tem esta questão também muito ligada ao sangue, seria o chaga. Crianças também é a mesma questão, portanto é um público sensível, os seus corpos estão em desenvolvimento, mas por outro lado, como o perfil de segurança é elevado, eu acho que sim, que algumas crianças podem tomar. Conheço bastantes crianças que tomam, eu inclusive dou Juba de Leão, dou Lion's Mane ao meu filho mais novo, que tem 9 anos, e sinto que o ajuda bastante. Ele é uma criança bastante ativa e que às vezes tem alguma dificuldade de concentração. E o Lion's Mane, para além de reforçar a imunidade, tem ajudado a essa concentração. Mas dito isto, os cogumelos têm um perfil de segurança altíssimo. Isto significa que não há muitos efeitos adversos comunicados e aqueles que há são muito bem toleráveis. E isto é importante, porque às vezes nós olhamos para plantas e para outro tipo de suplementos e achamos que são relativamente seguros, mas se formos realmente a entender que tipo de efeitos adversos eles podem causar, mesmo numa percentagem pequenina, os efeitos adversos às vezes são bastante mais agressivos. E no caso dos cogumelos, esses efeitos adversos, exceto as contraindicações que indiquei, não são assim tão agressivos. As tinturas, idealmente, devem ser colocadas na boca diretamente, debaixo da língua, uma pipeta completa, mas como é agressivo, é um sabor forte e não é para toda a gente, não se perde qualquer propriedade do extrato se for colocado numa bebida. Pode ser colocado numa bebida fria ou quente e tem uma grande vantagem que eu só me apercebi quando comecei, eu própria, a tomar as tinturas no chá ou até num pouco de água, que é não estraga o sabor da bebida. Como qualquer outro suplemento, devem ser tomados com consistência e durante algum tempo, preferencialmente durante 3 meses, e depois a pessoa pode fazer um intervalo de 15 dias e continuar a tomar. A Verichaga era algo que estava dentro de mim para nascer há muito tempo. Tendo em conta a minha experiência com o cogumelo chaga, eu tive um bocadinho este aha moment, disse, espera, chaga ainda por cima, em português quer dizer ferida. E eu acredito que os cogumelos ajudam a curar o nosso corpo desde dentro, mas também que é importante nós olharmos para esta ferida interior para podermos nos sentir bem, porque por mais suplementos que eu tomo, por mais dietas que eu faça e ginásios que vá, se eu não trabalho os meus pensamentos e os meus padrões mentais, não vou melhorar. Verichaga era um bocadinho esta tentativa de dizer muita ferida. E também porque o cogumelo chaga é o cogumelo mais resiliente de todos, é o cogumelo mais feio, é o cogumelo que me inspira mais a ir para dentro e, portanto, daí nasceu a Verichaga. Cada dia eu tenho que decidir novamente que este é o meu caminho para ter essa motivação e para ter essa energia. Não é fácil. Tive que abdicar de imensas coisas a nível pessoal e algum conforto e, sobretudo, eu tive que confiar muito mais em mim própria, porque não há estudos de mercado, não há equipas, não há chefes, não há
estruturas, não há cópias. Se é de mim, então sou eu. Não há mais ninguém que me vai dizer como é que isto se faz. Se este nutriente, digamos assim, que vem da terra, consegue ter essa influência, é realmente uma medicina muito poderosa. E há uma simbiose imensa com o organismo humano. É como se o nosso organismo percebesse o mecanismo de ação dos cogumelos e vice-versa, e portanto eles conseguem atuar de uma maneira mais articulada com aquilo que é a nossa característica fisiológica.